E aí, meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo. Muito obrigado a todos que me acompanham. A única coisa que eu peço a vocês é que se inscreva no canal caso não seja inscrito. Muito importante. Opa! Muito importante a sua inscrição aí, tá? Dá essa força pro canal aí chegar a 100 mil logo. E é o seguinte: Flamengo e Juventude, aquele arregaço que o Flamengo fez com a Juventude, né? 6-0 no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Goleada aí muito bem vista por todos, né, cara? Mostrando a força que o Flamengo tem, desse elenco que muito forte do Flamengo, um time muito forte, treinado pelo Felipe Luiz, mostrando também que foi apenas um acidente de percurso aquele jogo na Libertadores contra o Central Córdoba. Tá recuperado, né? Tá recuperado. Tem que recuperar agora na Libertadores também, mas tá recuperado. E, cara, e esse jogo do Flamengo e Juventude foi um recorde de audiência na Globo no Brasileirão em 2025, né? O outro jogo do Flamengo contra o Grêmio já tinha sido um recorde. E este agora superou aquele jogo. A marca anterior do Ibope, no Rio de Janeiro, do Grêmio e Flamengo, né? Flamengo 2-0 no último domingo, quando a Globo chegou a 25 pontos de audiência, era o recorde. Agora, o Flamengo e Juventude foram 30 pontos em média. Teve 48% de participação sobre os televisores ligados. A informação foi divulgada pelo UOL, né? Provando que o tamanho da torcida do Flamengo e o tamanho do interesse da torcida brasileira, seja ela flamenguista ou não, nos jogos do Flamengo. Até que, pô, você sabe que vai sair coisa bonita ali, né? Eu esperava uma goleada nesse jogo. Eu esperava, ainda mais quando o Flamengo deu aquela tropeçada contra o Central Córdoba. Eu imaginava que o Flamengo ia com tudo para cima do Juventude, assim como foi contra o Grêmio, né? Só que o Grêmio escapou de levar uma goleada e aí tomou do Mirassol de 4-1, mas poderia ter tomado até mais o Flamengo, né? Mas foi isso. Então o Flamengo se recuperando bem e, cara, recorde de audiência, só provando o tamanho da nação rubro-negro e da importância que tem o Flamengo no cenário do futebol nacional, porque todo mundo quer ver jogo do Flamengo, cara. Coisa normal, tá? E para o próximo jogo do Brasileirão, do Flamengo contra o Vasco, neste sabadão às 18h30, né? 18h30 no Maracanã, mando do Vasco, a arbitragem foi escolhida, tá? E quem será? Ele, Rafael Claus. Rafael Claus vai ser o árbitro desse jogo de Vasco e Flamengo. E, cara, que deu toda essa polêmica, né? Porque o Vasco queria o jogo lá em São Januário, mandou ofício para a CBF que poderia mandar em São Januário, mas com medo que fosse torcida única, né? Só que daí aquela polícia lá dos estádios não autorizou pelo alto risco que tem o jogo de dar caca lá em São Januário pela falta de segurança. Então, o Vasco vai ter que mandar sim seu jogo no Maracanã. E vamos que vamos. Cara, e agora o Felipe Luiz criticou aí casas de aposta, né? E aí gerou um certo mal-estar ali, que a pessoa andou comentando, eu acho que não deu nada. Até porque, por que a galera falou? Porque quem patrocina o futebol brasileiro hoje, inclusive o Flamengo, são casas de aposta. não tem escapatório. Todo mundo, o último time que não era patrocinado era o Palmeiras e acabou fechando. Então, cara, complicado. Mas ele falou umas verdades, cara. Eu concordo plenamente com o que o Felipe Luiz falou, né, cara? Que é a questão do vício, né? De que é uma coisa perigosa, que prejudica muita gente. Muita gente é como se fosse uma droga, né? O cara fica viciado naquele negócio ali, fica apostando, apostando. Quantos casos a gente já não viu aí de gente que perdeu tudo, né, cara? Perdeu casa, perdeu família e perde tudo por causa desse negócio, cara. E aí ele estava falando uma comparação com a questão do cigarro, que também é visto, né? Que antigamente era normal propaganda de cigarro em tudo que é lugar, inclusive em carros da Fórmula 1. Da Fórmula 1 era tudo patrocinado por cigarro, né? E agora não é mais. Então ele imagina que daqui 10, 20 anos isso possa mudar esse cenário. Que as casas de aposta não vão ter essa liberdade toda que tem de patrocinar e ficar fazendo propaganda como fazem hoje, porque está prejudicando muita gente. Para quem não sabe, ou para quem não lembra, vamos refrescar aqui, tinha gente usando o dinheiro do Bolsa Família para apostar naquele cartão do Bolsa Família. E aí andaram cortando isso, né? O cara tá proibido agora, cara. Mas é realmente um absurdo, né? Que o cara deixa de comprar comida, né? Para ter
para arriscar a sorte daquele sonho de ficar rico, de ganhar mais dinheiro, o que é uma ilusão completa, velho. Porque casa de apostas que estão ficando ricas. Eles estão ficando ricos. Tão ricos que eles são, que estão financiando o futebol brasileiro praticamente. Olha quanta grana não entra lá. E de onde está essa grana? Essa grana sai de nós mesmo, de quem aposta. Eu apostei uma vez, eu já falei aqui, cara, se eu apostar, eu perco. Aí esse dia eu andei apostando, tipo assim, deu uma aposta que eu fiz pra ver, foi num jogo, cara, não lembro que jogo que foi. Sei que era um jogo que era pra dar uma virada, falei, vamos ver se virar eu ganho. É nada, perdi R$ 30. Eu não aposto, pode largar a mão desse negócio, velho. Agora tem cara que aposta, né, fica apostando, ganha um pouquinho, né, e vai indo, de repente perde tudo. É um perigo. Então, o Felipe Luiz está certo, né? Ele falou que ele mesmo já recebeu várias propostas de patrocínio das casas de apostas, mas ele falou que ele sabe o vício que causa em umas pessoas é uma droga. Então, ele disse que daqui 20 anos vamos olhar e pensar como todos os clubes tinham patrocínio em casas de apostas. Falando, né, de novo, que antigamente era cigarro em carro de Fórmula 1, e aí hoje todo mundo acha absurdo. Como é que pode, né, ter tanto? Antigamente tinha propaganda, e é a mesma coisa que ele está falando. Então ele está apostando, né, apostando que daqui 20 anos não vai ter mais esses patrocínios assim tão fácil como tem hoje, né? Vamos aguardar, né? Vamos ver o que fim vai dar isso aí, que é uma coisa grave, realmente naquelas pessoas que não têm o controle, né? Complicado isso aí, tá? E sobre a casa de aposta ainda, a questão do Bruno Henrique. O Bruno Henrique está indiciado aí pela Polícia Federal sobre esse caso, aquele caso dele lá, do irmão dele e tal. Aí o Felipe Luiz falou sobre o Bruno Henrique também, né? E aí ele defendeu, né? Falou assim, ó, eu conversei com ele está normal, absolutamente normal, se apresentou com todos os companheiros e como eu falei na outra entrevista no ano passado, repito a mesma coisa. A única coisa que pedimos é que ele deve pedir, mas eu peço por ele é a presunção da inocência. Uma pessoa tem o direito de se defender das acusações. Ele tem a presunção de inocência. Então, como eu falei, uma postura de uma pessoa que está totalmente tranquila, hoje entrou em campo, foi companheiro dos companheiros, foi amigo dos amigos, está absolutamente normal. Enquanto ele estiver disponível e jogando muito, né, e jogando muito, muito importante, e está disponível para mim. Então, quer dizer, ele está dando todo apoio pro Bruno Henrique, o Bruno Henrique está normal, está tranquilo, e que tem a presunção de inocência e tem que realmente ter todos os direitos dele, o direito dele amplo de defesa, né, cara? Vamos ver que fim leva isso aí, é uma coisa muito chata, complicada, e o importante é o Bruno Henrique realmente estar com a consciência limpa. Fica com a consciência limpa e joga, velho. Não tem esse negócio, não. Agora, se tiver consciência pesada, já vai complicar, né? Mas pelo que o Felipe Luiz falou e conversou com o Bruno Henrique, ele tá bem tranquilo, tá? Outro assunto chato, polêmico que tem dado aí sobre o Flamengo é a questão do preço dos ingressos, né? A torcida tá reclamando. No último jogo aí, que foi recorde de audiência na Globo, mas em público não foi, né? O público total do Flamengo e Juventude foi de 31.445 presentes. O normal é mais de 50 mil, então está praticamente 20 mil pessoas a menos em média aí nos jogos do Flamengo. E é muito por causa dos preços dos ingressos. Quem estava em campo estava reclamando, fez cartaz e tal. Os ingressos para Juventude e para Flamengo e Juventude custaram em torno de 80 e 500 reais. E, cara, 500 reais no ingresso de jogo é complicado, né, cara? Meu Deus do céu. Lembrando, né, cara, o Flamengo é o clube mais popular do Brasil, cara. Não pode querer cobrar tão caro. Se bem que os argumentos do BAP, o BAP disse que não vai baixar o ingresso. Ele já deixou claro, não vai baixar. Que ele falou que os ingressos são caros mesmo, que o time do Flamengo é um time de jogadores caros, e como é que ele vai manter um time de alto nível cobrando ingresso barato? Que ele não consegue, que tem que pagar, cara. Realmente, o salário do jogador do Flamengo é tudo 1 milhão, 1,5 milhão. E aí, como é que... E tem que sair de algum lugar. É claro, tem patrocínio, tem um monte de coisa, um monte de receita. E uma das receitas importantes são os ingressos. Mas aí a pergunta, né? Tá compensando economicamente isso? Tá faturando mais nos ingressos? Tá ganhando mais dinheiro com esses ingressos mais caros do que quando tinha uns ingressos mais baratos e lotava? Será que o total de grana tá valendo? Essa conta tem que ser feita, porque se não tá compensando, se tá comprando mais caro, mas aí o público é muito menor, e aí a receita não é igual ao que tinha antes, o que adianta cobrar barato?
Né? Só vai perder mais ainda. Se for essa preocupação de manter o time, de receita, é pior. Vai cair mais ainda a receita. Então não dá para entender muito não, né, cara? Ó, o que, que ele falou? Ó, o Rio de Janeiro, naturalmente, é menos competitivo que outros estados. O torcedor quer um time excepcional, pagando preços de ingresso que outros custos atuais não permitem. É tão simples quanto isso. O São Paulo não tem gratuidade, não tem meias de entrada como tem no Rio de Janeiro. E fez a comparação com o estado de São Paulo, né, que só que São Paulo é mais caro mesmo o ingresso. Pegar os preços do Palmeiras e tal. Então ele tá nessa, né? Tá achando que se São Paulo tá caro, por que no Rio tem que ser barato? Então, essa é a ideia dele, né? Os preços do Rio de Janeiro são 35%, 40% mais barato que São Paulo e todo mundo reclama. Ou seja, todo mundo reclama de barriga cheia, segundo ele, não é eu que estou falando, tá? Segundo ele. Ele falou, está tudo caro no Brasil. Para ter o time que a gente tem, dificilmente seria mais barato que isso. Mas como é que dava antes, cara? É essa a pergunta, cara. É a minha pergunta e acho que deve ser de todo mundo. Ele tá falando que não dá porque o teu time é caro e fez a comparação com o São Paulo, que São Paulo era muito mais caro e tal. Mas, pô, como é que o Flamengo conseguia antes manter esse time aí? E olha, e tava sobrando dinheiro no Flamengo, vocês lembram? Claro, deu uma apertada no final do ano passado por causa da compra do terreno do gasômetro para construir o estádio novo. Mas a questão de ingresso nunca foi problema. Estranho, né? Ele chegou e subiu o preço do ingresso. É isso que a galera tá questionando. Então, tem que explicar melhor isso aí, porque se for por esse argumento de que o time é caro, cara, o ano passado também era caro. Era até mais caro. Tinha Gabigol, que ganhava bem, muito mais. Então não dá para entender muito bem. Então o seu Bafo tem que se explicar melhor pra sua torcida aí, que a torcida tá brava, cara. Começa a pegar ranço. E daí, cara, pressão começa a ficar grande também, né? E sabe como é que é no Flamengo? A torcida ali, quando começa a pressionar, a coisa fica complicada. E continuando aí com o preço dos ingressos, o Flamengo vai jogar com o Botafogo da Paraíba, tá? E o time lá do Botafogo da Paraíba, velho, subiu o preço de todos os ingressos lá contra o Flamengo. E aí, cara, o ingresso mais barato para esse jogo dos caras é R$ 300, velho. Tem ingresso de 400 e de 500, cara. É grana pra caramba. E aí o Procon da Paraíba já tá em cima do Botafogo da Paraíba. Pô, que porra é essa? Entendeu? Mas é o normal. Todos os times do Brasil, todos, quando é contra o Flamengo, aumenta o preço dos ingressos. Todos. Todo mundo sabe que vai ter mais gente, vai ter mais procura. A torcida, a questão da arquibancada do visitante enche, lota sempre com o Flamengo. Então, aquele negócio, né? E lá na Paraíba pode ter certeza que vai estar cheio de gente, mesmo com esses preços caros aí, porque é muito raro o Flamengo ir para lá. E quando vai, aí todo mundo quer ver, né, cara? Todo mundo quer ver. Tem gente que nunca viu o Flamengo, ama o Flamengo, torce pro Flamengo a vida toda, que é fortíssima lá a torcida do Flamengo lá na Paraíba, no Nordeste como um todo, aí o cara vai, velho. Nem que for uma vez na vida. Às vezes o cara ganha de presente de aniversário, se dá de presente de aniversário e vai ver o jogo. E assim por diante, cara. É o sonho de muita gente, né, cara? É coisa que é normal no Rio, tá jogando sempre, mas lá no Nordeste não. Aí os caras vão mesmo. E os caras aproveitam, né? Os caras aproveitam pra cobrar caro, a galera paga. E assim é caminho o mundo, né? Vamos que vamos. Finalizando aqui, notícia de desfalque do Flamengo contra o Vasco, que vai ser o Alexandro, tá? O que aconteceu, cara, com o Alexandro? Ele teve dores musculares, foi substituído no segundo tempo na partida contra o Juventude, realizou o exame nesta quinta-feira e apontou um edema muscular na região posterior da coxa esquerda. Já iniciou tratamento, departamento médico, tá? Só que não sabe quando que volta também. O Flamengo nunca fala a volta dos jogadores, tá bom? Mas com esse próximo jogo, ele já não joga contra o Vasco. Provavelmente pode voltar contra a LDU, o que é uma partida importantíssima agora para o Flamengo. Lembrando que perdeu em casa para o Central Córdoba, sem esperar. E aí vai ter que recuperar esses 3 pontos aí. E vai ter que ser fora de casa, lá na altitude, contra a LDU. Beleza? Notícia ruim para o Flamengo, que perde um titular. Mas faz parte, né? Por isso que tem um elenco forte, grande, né? Não pode ter um elenco enxuto como queria o Boto, senão não consegue suprir essas necessidades aí. Beleza?
que você acha? Coloca no comentário. Até o próximo vídeo. Quebre toda a cidade, quebre toda a cidade.